No século XVI, viveu uma das figuras mais enigmáticas da história, John Dee. Além de ser conselheiro e astrônomo da Rainha Elizabeth I, foi matemático, astrólogo, ocultista e alquimista. Diz a lenda que ele possuía uma extensa e rica biblioteca sobre tais assuntos, incluindo demonologia. Entre pergaminhos empoeirados e textos encadernados em couro, foi encontrado um mais estranho e intrigante, um manuscrito denominado O Livro de Soiga, descoberto em 1994 pela pesquisadora britânica Deborah Harkness. O livro esteve desaparecido por séculos, desde a morte de John Dee. Grande parte do Soiga foi escrito em latim, mas há também muitas inscrições em hebraico, inclusive invertidas. Há trechos estranhamente dispostos em um tipo de tabela, contendo o que parece ser texto codificado. A compreensão total do livro de Soiga parece ser uma das tarefas mais difíceis já encontradas. Descobriu-se até o momento que o livro cita tratados mágicos medievais desconhecidos, contém instruções sobre demonologia, magia e astrologia, além de listas de conjunções planetárias, bem como nomes e genealogias de anjos. John Dee devotou a maior parte da sua vida ao estudo e tradução do livro, o qual ele dizia receber ajuda do arcanjo Uriel. Contudo, até sua morte ele não conseguiu decifrar suas páginas. Uma pedra que produz ouro e não deixa a gente morrer, disse o personagem Harry Potter. Ele falava a respeito de um dos maiores mistérios da alquimia, a Pedra Filosofal. E eis que, na vida real, há um manuscrito extraordinário disposto em um pergaminho de quase 6 metros de comprimento, que descreve como produzir a lendária Pedra Filosofal. Mas não é tão simples assim. Escrito no século XVI pelo cônego George Ripley, o pergaminho é repleto de simbolismos místicos que ainda não foram completamente decifrados. Segundo os pesquisadores, o pergaminho Ripley, como é conhecido, contém não só os procedimentos para transformar metais básicos em ouro ou prata, como também a fórmula para rejuvenescimento e até para a imortalidade. Bom, é de se supor que o próprio Ripley não testou todas as suas fórmulas, especialmente a da imortalidade, uma vez que ele não está aqui para ajudar a compreender o que ele mesmo escreveu, não é mesmo? Bom, mas não deixa de ser um achado de grande importância histórica, pois nos apresenta personagens e costumes do século XVI. Não há nesta terra quem ainda não ouviu falar de Michel de Nostradamus, conhecido apenas por Nostradamus. Ele foi também astrólogo, médico e, desde que publicou suas primeiras centúrias, foi um renomado vidente. Seu livro, As Profecias, com cerca de 1000 previsões, foi escrito e publicado entre os anos de 1555 e 1557, em 2 partes. O que sempre dificultou o trabalho de tradução foi a forma com que Nostradamus escreveu. Os versos não apresentam coerência cronológica e foram escritos numa combinação do francês arcaico, grego e latim. Além disso, a obra também é repleta de símbolos, anagramas e referências astrológicas e mitológicas, numa linguagem própria e subjetiva, o que não colabora muito para uma tradução rápida e precisa. Acredita-se que Nostradamus tenha usado esse método como um recurso para não ser perseguido e preso pela Santa Inquisição. Depois que escreveu seu livro mais famoso, muitos passaram a vê-lo como um servo do mal, um golpista ou um louco. Era dito que, para escrever, Nostradamus costumava se sentar em uma cadeira de bronze quase todas as noites,
cercado por espelhos, varinhas e uma tigela com água, que servia-lhe como oráculo. Sempre sozinho e com um bastão nas mãos, ele via uma espécie de chama surgir da água e, de repente, o futuro surgia diante dos seus olhos. Nostradamus, então, passava a escrever aquilo que estava enxergando. Foi assim que ele escreveu suas 1000 profecias, muitas das quais já foram concretizadas. Quedas de cidades, mortes de reis, nascimentos de tiranos e guerras são algumas delas. Até hoje, as centúrias de Nostradamus são incansavelmente estudadas, contudo, muito pouco se sabe ou se tem certeza sobre elas, pois há uma grande parte de estudiosos que não creem nos versos como previsões, mas como sendo conjecturas do antigo médico, considerado até hoje o maior manuscrito medieval de todos os tempos. O Codex Gigas, ou o Livro Gigante. É um livro com dimensões que vão além dos padrões conhecidos. 89 centímetros de altura, por 49 de largura, 310 páginas e 75 quilos. Foi encontrado em 1648 em péssimas condições pelos soldados do exército sueco, que no final da Guerra dos 30 Anos invadiram Praga e descobriram a obra gigantesca, literalmente falando. Ao se depararem com uma das páginas inteiramente dedicada ao diabo, passaram a chamá-lo de Bíblia do Diabo. Com o passar dos anos, os suecos resolveram mudar o nome do livro para um menos perturbador. Foi então que, sem muita imaginação, deram-lhe o nome de Codex Gigas, mais preocupados com suas dimensões do que com o seu conteúdo, não é? Além do mais, apesar da figura diabólica, o livro não é. O maior mistério acerca deste livro é sobre como e quanto tempo ele demorou para ser escrito. Tudo indica que ele tenha sido escrito por um monge chamado Hermann, o Recluso, que vivia no mosteiro beneditino de Podlazice, na antiga Boêmia do século XIII. Segundo a lenda, ele teria sido acusado de quebrar seus votos monásticos. Foi preso e condenado a ser emparedado vivo. No entanto, ele fez um acordo com seus superiores, dizendo que escreveria um livro contendo todo o conhecimento humano, além de falar da grandeza de Deus e do monastério, em troca da sua vida. A lenda conta ainda que Hermann teria feito um pacto com Satanás para que conseguisse finalizar a obra em tempo hábil, uma noite. Daí, a página dedicada ao diabo. O monge, por sua vez, conseguiu entregar a obra e não foi condenado à morte. Os grimórios são vistos como coleções medievais de feitiços, rituais e encantamentos mágicos. E, invariavelmente, são relacionados a fontes clássicas hebraicas ou egípcias. São diversos os grimórios conhecidos na história. Contudo, há alguns que foram considerados perigosos, especialmente para pessoas mais sensíveis ou cegamente religiosas. Um deles, por exemplo, é o Enquirídio, escrito pelo Papa Leão, no século IX de nossa era. O próprio Papa teria recorrido à magia negra, incluindo a necromancia, para chegar ao posto de pontífice. Outro grimório bastante conhecido é a Chave de Salomão, datado do século XIV. O livro aborda as vestes rituais, os instrumentos místicos, como anéis e espadas, e as orações em latim, que devem ser usadas para invocar e aprisionar demônios. Segundo afirmava-se na época, os demônios se tornavam escravos de quem os invocava. Além destes, outro grimório famoso por seu conteúdo é o Delamis et Pythonicis Mulieribus, que em português foi traduzido como Sobre Mulheres Feiticeiras e Adivinhas. Escrito por volta de 1489 por Ulrich Molitor, o autor defendia as bruxas da época, dizendo se tratar de mulheres vitimadas pelo diabo. Porém, no livro, Ulrich
detalhou os procedimentos para se comunicar com os demônios. Por fim, o Grande Grimório, um livro contendo vasto material a respeito de magia negra, como invocar Lúcifer e fazer pactos. É também considerado bastante intimidador e amaldiçoado. Esta versão, chamada de O Dragão Vermelho, pode ter sido publicada pela primeira vez em 1522. Com boa parte originada de A Chave de Salomão, esta obra foi dividida em 2 livros. O primeiro contém instruções de como invocar um demônio e a construir ferramentas que permitem o controle total sobre a criatura invocada. O livro 2 é dividido em 2 seções. A Sanctum Regnum, com instruções para fazer um pacto com o demônio e comandá-lo, sem as ferramentas do livro 1, mas com maior risco. E Segredos, que contém feitiços e rituais mais simples que se pode empregar depois de ter realizado o ritual do primeiro livro. Tchau.